Olá, bem-vindos de volta. Disciplina de História do Direito, bom dia. Espero que Bom dia, esteja professor. bem. Bom dia, Karina, Paulo, Jéssica. Espero que todo mundo tenha conseguido já resolver as avaliações, né, sem dificuldades, sem problemas. Não deixe para a última aula, para a última hora. Bom, tome cuidado aí com a carga de trabalho. Felizmente, a nossa avaliação ela é light, né? Ela é fácil de ser resolvida. Por favor, tomem cuidado para não perder o prazo, não ter algum problema ali na hora de encerrar o trabalho. Muito bem, estamos nos aproximando do final do nosso semestre e eu vou fazer hoje uma revisão dos assuntos que foram discutidos anteriormente, falando um pouco sobre o nosso próprio pensamento jurídico, né? E vamos analisar agora um pouco mais detalhadamente também o artigo que eu já postei na semana anterior, né, sobre as regras constitucionais, as normas constitucionais durante o regime, a ditadura militar e a forma de se pensar sobre essas regras, tá? Vamos analisar um pouco por que que o direito constitucional perde importância, perde relevância, perde status no mundo jurídico durante o período da ditadura. Por que que as pessoas que queriam estudar o direito com seriedade iam estudar outras coisas e não o direito constitucional, tá? É, e, e qual que é a diferença disso para um regime de Estado democrático de direito, que é aquilo ambicionado pela Constituinte, né, democrática de 88, pela nossa Constituição. Iniciando a nossa revisão dos conteúdos anteriores, a gente precisa lembrar que o século XIX ele é muito influente na formação do pensamento jurídico brasileiro, formação do Estado brasileiro, formação das instituições, mas acima de tudo é a fundação de uma tradição de se pensar o direito. Tá? A tradição doutrinária, intelectual. E essa tradição, nós precisamos lembrar, ela nasce em um conceito marcado por contradições, né? Ao mesmo tempo que havia uma aspiração de transformação das regras da sociedade, do funcionamento do Estado, existiam ainda também muitas instituições advindas do antigo regime. Apesar da continuidade de várias dessas instituições tradicionais, né, existe uma espécie de hegemonia discursiva, né, do liberalismo político. A ideia de que todos os principais partidos, os principais juristas, os principais estadistas compartilhavam de um conjunto de ideais acerca do liberalismo da época, né, que se referia à possibilidade de um regime constitucional, limitado, com representação parlamentar, em especial direitos universais de igualdade, de liberdade e especialmente de propriedade. Claro que aí nós temos profundas contradições entre esse aparato teórico, que em grande parte ele é ou importado diretamente, ou construído de forma através de um diálogo complexo com teorias desenvolvidas em outros lugares, em especial na Europa e em menor medida nos Estados Unidos. E nós temos, de forma bastante sintética, né, um contexto de discursos universalistas de igualdade, de liberdade, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade escravocrata, uma sociedade profundamente desigual, com concentração fundiária, com domínio
muito concentrado em pequenos grupos, né, domínio do poder político, do poder econômico, da influência e do status social. Tá? Então, é um país que nasce projetando um discurso de igualdade ao mesmo tempo que mantém e aprofunda continuamente desigualdades. Tá? Destaco isso porque, para a formação intelectual dos juristas, isto não pode ser irrelevante, isso deve ser bastante significativo, né? Porque o discurso jurídico ele tem a profunda capacidade de justificar, criar justificativas. Tá? O direito nos dá muito, né? Nos aperfeiçoa a capacidade de argumentar e de trazer justificativas para as nossas ações ou dos nossos clientes, digamos assim, né? Ou de determinada causa que se queira defender. Não é por acaso que tantos políticos são advogados, né? São juristas, são formados em direito. Tá? Passando do século XIX para o século XX, e aí vejam que são definições muito genéricas, né, que eu estou fazendo aqui, mas é só para a gente organizar o conteúdo. O século XX ele traz questões diferentes sobre a formação intelectual dos juristas, porque aquela hegemonia discursiva do liberalismo político, ela é rompida, ela é desafiada por outras formas de pensar, sejam doutrinas à esquerda ou à direita, se a gente quiser utilizar esse vocabulário tradicional. Né? Então, enquanto boa parte do liberalismo vai se identificar com um discurso de Estado de Direito, ou vai lidar com o desafio de se criar um Estado de Direito, e aqui, resumidamente, né, quando a gente fala de Estado de Direito, a gente se refere a um Estado que opera através de normas legais e que o governo está submetido a essas normas legais. Então, o governo ele não é ilimitado, ele não pode agir de forma arbitrária, ele precisa agir dentro das leis e, em especial, submetido a uma Constituição. Tá? Por isso a conexão entre a ideia de Estado de Direito e o constitucionalismo. Mas é claro que no século XX surgem alternativas também a esse modelo, né? Aquilo que muitos chamam de estado de exceção, né? Que seria uma organização política cujo poder do Estado, o poder político, não é limitado pelas normas jurídicas. Pelo contrário, o poder político ele é ele próprio o impositor das normas jurídicas, representando, portanto, uma continuidade da ideia de soberania, soberania absoluta, né? A figura de um soberano que é capaz de alterar ele próprio as normas jurídicas. Além disso, existe também a emergência dentro da intelectualidade jurídica, digamos assim, né, dos juristas, movimentos que a gente pode caracterizar como autoritários. Né? O autoritarismo, claro que é um termo que pode ser disputado, né, mas de maneira sintética, ele está associado ao questionamento da legitimidade das instituições associadas àquele constitucionalismo liberal, ao Estado de Direito. Então, o autoritarismo ele vem como a oposição ao regime parlamentar limitado. Tá? Então, vem como a defesa da autoridade, né? Seja do governo, geralmente associada a um presidente, ao líder, chefe de Estado, poder executivo, ou a um determinado grupo que é associado com a defesa da coletividade, do todo, né, de algo que é maior do que os direitos individuais ou do que a própria defesa das pessoas no singular. Né? Então nós temos, ao longo do século XX, diversos momentos em que o discurso jurídico ele se conecta com aquilo que na política se chama do autoritarismo, a ideia de que
quem é o detentor do poder político, o governo, um representante do povo em sua totalidade, ele é também o autor, né, das normas jurídicas, ele é também aquele que possui ele próprio uma autoridade que se impõe perante as regras do Estado. Nessa recapitulação, eu preciso também destacar que existe um certo mito de que o positivismo jurídico, enquanto teoria do direito, é, um dos principais responsáveis, né, de que o positivismo jurídico seria um dos principais responsáveis pela emergência do autoritarismo, né, pela ascensão do autoritarismo, ou seria ainda uma teoria utilizada para a defesa do autoritarismo ou das ditaduras. Vocês já ouviram essa associação de dizer que o positivismo é a defesa das ditaduras, ou de que as ditaduras ou os movimentos autoritários usavam o positivismo? Sim, professor. Inclusive, já tem algumas críticas sobre Kelsen, que seria judeu, e aí há um argumento de que ele teria, mesmo involuntariamente, favorecido o nazismo no momento em que ele disse que a lei positivada é correta sempre, não importa seus elementos morais, porque o que importa é o que está positivado. E aí vem o nazismo, o Estado alemão. Mas aí, como a gente até já discutiu na aula, a solução final, por exemplo, não estava na lei. Não havia previsão legal, como também não havia previsão legal para tortura na ditadura militar, mas mesmo assim foi feito. Né? Existem poucas situações assim em que eu enfaticamente digo isso é uma bobagem, né, essa interpretação, mas essa vinculação de Kelsen ao nazismo, ao autoritarismo, às ditaduras, é de fato um erro crasso de interpretação da história, né? Porque primeiro, porque se a gente analisar com detalhes o regime nazista, o regime fascista de Mussolini, ou mesmo o regime ditatorial dos militares no Brasil, a gente consegue observar, quando a gente tem amplo acesso às informações, né, quando a gente permite aos historiadores observarem os artigos, os arquivos, quando a gente não queima as evidências, né, a gente vê que era uma bagunça. A gente vê que não se estavam cumprindo de forma metódica e disciplinada as leis. Tá? Então, esse é só um primeiro ponto para destacar. Né? Não havia, né, uma regularidade institucional bem disciplinada. Pelo contrário, tá? O cumprimento estrito de normas legais anteriores oferece um empecilho, uma dificuldade aos regimes autoritários. A cumprir as regras de forma metódica, eles próprios, os agentes do governo, e isso isso é fundamental ao positivismo, é muito difícil em regimes ditatoriais. Tá? Então, isso é só um primeiro alerta. Tá? O segundo é que a origem desse discurso, ela vem não exatamente do positivismo enquanto teoria, mas ela vem de uma certa defesa que, em especial, os nazistas utilizaram, né, para se defender das acusações de crimes de guerra ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, seja pessoas como Eichmann, posteriormente, né, ou mesmo como aqueles que foram julgados nos tribunais de Nuremberg, Tóquio, a gente vê que havia ali como defesa a ideia de que eles não estavam fazendo nada juridicamente condenável porque eles estavam seguindo ordens. Né? Só que seguir cegamente ordens estipuladas por autoridades superiores não é a mesma coisa que positivismo jurídico. Tá? No positivismo jurídico, é indispensável que nós sejamos capazes de distinguir o que é uma ordem legal e o que é uma ordem ilegal, o que é uma norma válida e o que é uma norma inválida, o que é o procedimento legislativo, o procedimento de criação de normas, né, e como elas devem funcionar dentro de uma estrutura escalonada de normas, não de pessoas.
Né? Não é porque um determinado líder manda, e as pessoas obedecem que isso é um positivismo. Pelo contrário, as teorias associadas à ascensão do nazismo, de diversos movimentos autoritários, em especial as ditaduras, frequentemente estavam associadas ao antiformalismo. A ideia de que as formas jurídicas elas eram secundárias aos objetivos do regime. Os objetivos de regimes ditatoriais, de regimes autoritários, geralmente são a salvação, né? A salvação do povo, a salvação da nação, salvação do coletivo. Né? E as leis e as normas, elas são secundárias à salvação, né? Como quando a gente está num estado de desespero, de necessidade, né? O cumprimento das leis fica em segundo plano, e você primeiro faz aquilo que você precisa fazer para sobreviver, não é mesmo? Então, o discurso de estado de exceção, de que o Estado está em constante emergência, ele é usado para afastar a aplicação das normas legais, não para o seu cumprimento. Então, faço questão de deixar claro isso, né? A gente não vai aprofundar, mas é importante que se destaque essa separação, tá? A Jéssica colocou aqui no chat, né? Perde o sentido da Constituição moderna, já que não temos direitos cidadãos limitados. Eu não consegui entender exatamente a pergunta. Se você pudesse, deixa eu ver se puder esclarecer a questão, tá? Fique à vontade, por favor. Ah, então eu acho que você se referia a quando a gente fala ali de Estado de Direito e Estado de Exceção, né? Governos autoritários. Ah, tá. Então a ideia de que dentro de um regime estável, constitucional, a soberania possa ser exercida de forma plena é uma ideia incompatível com o Estado de Direito. Tá? E o Estado de Direito, em especial na teoria kelseniana do direito positivo, né, os atos de soberania eles precisam ser assim ou externos, né, do Estado em relação aos outros Estados na comunidade internacional, né, ou a soberania é aquele elemento que antecede a vigência de uma Constituição, né, aquilo também associado do ponto de vista normativo à chamada norma fundamental, ou que a gente poderia de forma simplificada atribuir o poder constituinte. Num regime autoritário, um regime de estado de exceção, é uma ditadura, frequentemente existe o apelo a esse tipo de exercício de poder soberano, dentro da vigência de um Estado. Isto torna impossível o funcionamento de um Estado de Direito. Isso torna contraditório o funcionamento de um regime constitucional. Então, o que nós temos é um regime baseado na força e não no direito. Tá? É mais ou menos nesse sentido, eu acho que é a sua questão, né? Então, existem hoje diversas pesquisas em história do direito relacionando direito às ditaduras, tá? Que originalmente a gente acaba pensando direito e ditadura como coisas opostas, né? Porque as ditaduras elas precisam, de certa forma, violar o direito enquanto norma positiva, elas têm uma relação muito difícil, né, com o direito de maneira geral, mas a gente também pode observar que, frequentemente, do ponto de vista histórico, o direito, ou a linguagem jurídica, o pensamento jurídico, esteve associado também à defesa desses regimes, né? Então, isso aconteceu, é um fato, né? Então, como que isso aconteceu? Como que é possível, né, que juristas participem tão ativamente de diversos regimes ditatoriais, né? O regime nazista, regime fascista, regime franquista, né? O Estado Novo brasileiro, o Estado Novo português, né? O regime salazarista, diversos regimes que nós temos exemplos claros do apoio da classe jurídica ao regime. Será que é só pela vontade de exercer um cargo de poder, né? Em parte é, mas também, em parte, isso mostra a flexibilidade do discurso jurídico, a capacidade que a gente tem ao estudar o direito
de defender diferentes posições de forma muito ampla e por isso nós precisamos ter um certo ceticismo com argumentos jurídicos, nós precisamos ter muito cuidado com o rigor, né, e com a análise dos argumentos jurídicos, porque a gente tem muitos exemplos, né, do discurso jurídico defendendo todo tipo de ação. Tá? Tanto regimes democráticos quanto regimes autoritários, tanto regimes liberais quanto regimes nazi-fascistas. Tá? Então, esses regimes, eles não ocorreram de forma inteiramente contrária às instituições jurídicas. Houve, sim, muita colaboração. Esse é um fenômeno que hoje frequentemente é estudado por historiadores do direito. Então, eu deixo também um link no nosso tópico de aula para alguns podcasts que são muito relevantes sobre os temas da aula de hoje. Um deles é sobre juristas e as ditaduras. Tá? A gente já tinha falado sobre isso anteriormente, né? Todos esses regimes eles surgem ou pelo menos existe um padrão, né, de oposição ou de crise do modelo do constitucionalismo liberal. Isso ganha força em especial após a crise de 1929, né, a crise financeira, a crise econômica, social, política, que gera uma reação muito grande em diversos países, em especial países ocidentais. Nós temos a ascensão do poder executivo enquanto polo forte do poder político, enquanto manifestação do Estado na sua forma mais ativa, o Estado que é capaz de fazer coisas, de implementar políticas. Nós temos a rejeição, né, por parte desses movimentos autoritários do regime constitucional limitado, a acusação de que sistemas parlamentares, sistemas representativos seriam apenas uma ficção ou que seriam um sistema fraudulento, porque as eleições não seriam capazes de representar de fato o poder soberano do povo ou da nação. Né? Então esses discursos eles nunca desaparecem, eles estão presentes até hoje na nossa mentalidade social. Né? Existe também, muito fortemente associado a esses regimes, a negação da possibilidade de organização política por partidos, né? A ideia de que os partidos eles são uma forma de fragmentar a sociedade, uma forma de desunir a sociedade, enquanto que o objetivo de um regime deve ser a representação do todo, da totalidade. Né? O antiformalismo, tanto no direito quanto na política, né? É aquilo que eu mencionei anteriormente sobre a ideia de que as instituições ou as normas elas são um instrumento do poder, elas não são ou não devem ser capazes de impor limites ao poder. Né? Muitos desses regimes eles aproveitam algumas críticas feitas em contextos democráticos para aprofundar o autoritarismo. Né? Então, existem várias críticas válidas à igualdade formal, às limitações da igualdade formal, ou ao individualismo na sociedade, mas frequentemente esses movimentos usam essas críticas para aprofundar a defesa de um coletivo maior, ou de um elemento que é ou abstrato ou facilmente manipulável, para, no fundo, justificar o exercício arbitrário do poder. Né? E no século XX a gente vê um ressurgimento de nacionalismos. Tá? Tanto que no século XIX existia também movimentos nacionalistas, mas que coincidiam com aquele regime liberal, limitadamente democrático, parcialmente democrático. No século XX nós temos o nacionalismo, às vezes complementado com o anticomunismo, como um argumento, muitas vezes associado ou estruturado pelo discurso jurídico, né, de que a nação é que realmente é o ente que deve ser defendido, protegido, deve ser a fonte do direito. Né? Então, existe uma forte nacionalização do discurso jurídico. Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma
dúvida, questão? Então, fazendo uma revisão assim, flash, né, rápida, sobre conteúdos bastante amplos aqui. Tá? Eu trago aqui algumas passagens do artigo do professor Cristiano Paixão, que chama Entre Regra e Exceção, Normas Constitucionais e Atos Institucionais na Ditadura Militar Brasileira. Tá? E esse é um artigo particularmente interessante, porque ele aprofunda o nosso conhecimento sobre o período da ditadura militar, mas prestando muita atenção em o quão estranho, o quão diferente é o funcionamento, né, das regras constitucionais em um regime ditatorial. Porque talvez fosse mais fácil, né, ou pelo menos a gente espera, assim, talvez fosse mais fácil uma ditadura que simplesmente se tomasse o poder e se exercesse o poder de forma arbitrária, como realmente ocorria, mas sem um discurso tão complexo de legitimação. Mas não é por acaso que até hoje tem gente que nega os atos clandestinos, arbitrários, ilegais, violentos, anti-institucionais da ditadura. Porque a ditadura militar brasileira, assim como outros regimes por aí, mas em especial a ditadura brasileira, ela se preocupou muito com o discurso jurídico, com a justificação dos seus atos. E para isso ela precisou esgarçar, né, o significado das normas, a lógica do funcionamento do direito. Tá? Depois eu vou retomar essa questão, né, Karine, sobre o que seria a marca histórica do século XXI, tá, no direito. De certa forma, a gente está vendo hoje, né? Na aula anterior, a gente comentou um pouco sobre o negacionismo, né? A relação entre o direito costumeiro e o racismo, por exemplo, né? O como que a gente não consegue entender de forma plena como que o racismo influencia no direito se a gente analisa apenas a sua dimensão positiva, né? Sua dimensão formal. Então, o direito contemporâneo, aí já é a minha interpretação, né? Ele precisa ser historicizado na sua análise, tá? Nós precisamos entender o direito atual, tá? Com instrumentos de análise que são instrumentos utilizados para a gente entender o direito medieval, o direito antigo, o direito lá de Portugal, do antigo regime. Por quê? Porque quando a gente analisa o direito do passado, a gente não fecha os olhos para a realidade social, histórica, econômica, política. A gente tenta inserir uma norma jurídica dentro de um contexto maior, mais amplo, né? E isso é algo que é importante que a gente desenvolva para hoje, para a análise do direito contemporâneo. Tá? Porque senão a gente cai facilmente em uma negação da realidade diante do direito. Tá? Como a gente falou, não há na história do direito brasileiro, do ponto de vista legislativo, a proibição do casamento entre diferentes cores, diferentes raças, etnias, não há segregação oficial, né, na legislação, mas nós precisamos ser capazes de analisar o quanto que o direito é influenciado por isso. Por exemplo, mas é um exemplo claro. Nós vivemos de forma quase que ao vivo a emergência do negacionismo das vacinas, negacionismo da pandemia, o negacionismo do papel que o Estado tem na vida das pessoas e na morte das pessoas. Né? Nós temos as consequências políticas do funcionamento do Estado de Direito influencia diretamente na vida e da morte das pessoas. Né? Então, o reconhecimento dessa dimensão biopolítica é fundamental para o direito atual. Né? Pensar o direito conectado à vida e morte.
Tá? Isso é bastante fundamental para o direito contemporâneo. Tá? Deixa eu ver aqui, hoje, Jéssica comenta, né? Hoje nós, pelo menos, conseguimos trazer à discussão essas relações sociais que acabam refletindo no direito. Tá? Então, é, um currículo, um ensino jurídico, um pensamento jurídico multidisciplinar, ele é fundamental para aprofundar a nossa capacidade de análise do direito. Tá? É, Durante o século XX, isso é história do direito e é também teoria, né, epistemologia do direito. Muitos dos movimentos que buscavam estabelecer um discurso científico no direito estavam muito preocupados com a demarcação, separar o direito da moral, separar o direito da sociologia, separar o direito da política. Então, essa demarcação é um dos elementos de maior preocupação, seja do positivismo jurídico, seja do ensino jurídico de maneira geral. Tá? O que nós temos hoje como absolutamente indispensável nós precisamos ser capazes de fazer essas demarcações. Tá? Quando vocês vão entrar com uma ação na justiça, vocês precisam dominar a teoria pura do direito, o positivismo, para entender e utilizar o sistema jurídico da maneira mais completa possível. Mas vocês também precisam ser capazes de fazer uma análise multidisciplinar, multifacetada do direito. Tá? Então, eu acho que essa é uma das grandes mudanças do ensino jurídico e aí eu digo, aponto com clareza, né? É, Jéssica comenta, né? Nisso eu agradeço muito o BI, tá? E neste ponto, existe uma diferença muito, muito grande do acesso ao conhecimento, do ensino que vocês têm numa universidade federal, como a UFBA, de muitas particulares e da média geral do ensino jurídico no Brasil, que está desestruturado e é muito influenciado por produção em massa, né, de alunos, de professores, até os próprios. O ensino jurídico cresceu tanto no Brasil, dos anos 90, dos anos 2000 principalmente para cá, que abriram tantas faculdades, tantas turmas de direito, que isso é difícil falar sobre isso, mas na verdade não tinha nem professor qualificado para dar aula para tantas turmas. Então existem hoje dezenas de milhares de pessoas formadas em direito com uma formação muito, muito, muito limitada. É por isso que eu peço para que vocês aproveitem ao máximo, né, o acesso que vocês têm às diferentes disciplinas, né, o fato extraordinário que vocês não precisam pagar para ter acesso a mais conhecimento, para fazer disciplinas em várias faculdades, em vários cursos. Tá? Então, isso é absolutamente fundamental. Tá? Claro que a diferença na bagagem de conhecimento de vocês não se mostra de forma autoevidente no trabalho de forma imediata. Demora para que a diferença na formação de vocês realmente fique clara. Tá? Por isso que às vezes parece que não tem muito, mas tem. Tá? Então, valorizem isso e se esforcem para ter uma formação mais ampla. Tá? Deixa eu ver o que mais que temos de questões aqui. Hum. Você quer comentar, Karina, sobre essas decisões? Professor, eu não cheguei a ver se foi uma decisão final ou se foi monocrática, mas teve um voto, se eu não me engano, desse novo ministro, que decidiu que a pessoa tem a liberdade individual de não tomar a vacina. Então, isso já mostra assim, como o nosso direito está caminhando para esse retorno ao direito individual de lesar o coletivo, né? Porque o discurso de não tomar a vacina, eu já ouvi pessoas falarem que são favoráveis são contra a vacina, dizer se vocês todos estão vacinados, qual diferença vai fazer se eu não tiver, já que você está vacinado? Só que isso é de uma ignorância científica absurda, porque, como a gente está vendo, tem as mutações, né, dos vírus.
Então, uma pessoa que não toma a vacina, ela contrai o vírus e o próprio vírus entra em mutação no corpo dela. E aí sim, ela transmite, ela vai ser um agente de transmissão da doença, uma nova doença, que foi gerada porque ela não tomou a vacina. E aí vai atingir até as pessoas vacinadas, porque elas não estão vacinadas para aquele tipo de cepa específica, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, você vê que o Supremo Tribunal Federal aí tem tudo a ver com o que o senhor falou, da leitura sociológica, o compromisso com o social, né? Não é só a lei dizer assim, liberdade individual em relação ao meu corpo, então eu não sou obrigado pelo fato de eu ter autonomia em relação ao meu corpo a tomar vacina, mas e o seu compromisso enquanto cidadão, membro de uma sociedade, né? E isso muitas vezes a lei não fala, a lei é silente em relação a isso. É engraçado, porque assim, do ponto de vista histórico, a gente precisa destacar isso. Eu falo muito de liberalismo e de individualismo, porque a formação dos direitos humanos moderno, né, a formação moderna dos direitos humanos, ela pressupõe esses elementos de liberalismo para estabelecer um regime constitucional, em que o governo não pode fazer tudo de forma arbitrária, ele precisa ser limitado por normas e por direitos individuais, né, e de que tanto direitos sociais como direitos políticos, todos eles se remetem ao indivíduo ser portador de direitos e de liberdades. Só que esse discurso que funda os direitos na vida, na dignidade do ser humano, ele não é a mesma coisa do discurso neoliberal, que dos anos 70 para cá vem se implementando em diversos lugares e que é utilizado justamente para rejeitar o funcionamento democrático de instituições ou de normas que sejam importantes para promover igualdade ou para promover a segurança, a saúde da população, essa dimensão biológica do direito, que é fundamental. Então, a ideologia neoliberal, ela tem um componente de expressão irracional, que é focar na capacidade de decisão do indivíduo, inclusive a possibilidade de decidir de forma irracional sobre as coisas, né? E isso gera uma tensão, uma pressão de irracionalidade em todo o sistema. Assim, eu quero ser contra a educação, eu quero ser contra a vacina, eu quero ser contra tal e tal coisa. Então, a minha expressão da minha liberdade individual, ela tem que ser uma oposição eficaz às regras em sociedade, né? Esse é um discurso bastante complexo, bastante perigoso. No entanto, existem algumas, mas não é sempre óbvio quando que isso é um exercício, digamos assim, legítimo da liberdade individual e quando que é um abuso, digamos assim, né? Até porque, e aí é por isso que a gente precisa de uma pitada também de ceticismo histórico, porque em vários momentos os movimentos autoritários também utilizaram do discurso da salvação do coletivo para suprimir liberdades que hoje a gente olha, poxa, eram legítimos. A pessoa não querer vestir um uniforme, não querer fazer tal e tal coisa. Então, ao mesmo tempo que hoje, e a gente concorda, né? Ontem eu tomei a vacina. E fui super feliz, né? De poder tomar a vacina. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também saber que nós temos uma sociedade que é plural, né? Exato. Não vejo a hora de virar jacaré, né? Como disse ali a Jéssica. Então, eu já vou passar a palavra para o Paulo, mas só para completar esse ponto, tá? É, a gente tem uma pressão de uma camada da sociedade, de uma camada de juristas também, né? É, que é engraçado que tem um cruzamento entre uma religião e ideologia neoliberal, que é uma coisa bem, bem peculiar, né? É, e que está cada vez mais se fazendo presente no nosso discurso jurídico contemporâneo. E a gente precisa saber como lidar com isso, de forma democrática, de forma institucional, de forma não completamente. É difícil, não existe uma resposta clara, né? Como você está falando dessa questão das vacinas, né? Tem muita gente que, por razões médicas, não pode tomar a vacina, porque está fazendo quimioterapia, porque
tem alergia a algum componente ou coisa assim, e aí ela depende, a sua vida depende da voluntariedade dos outros tomarem a vacina, né? Porque ela mesma não pode se imunizar, então ela depende que as outras pessoas façam isso por ela. Então, ao mesmo tempo que a defesa abstrata da coletividade ou da totalidade a partir do governo é uma coisa muito perigosa, porque está associada a autoritarismo, a ditaduras, nós também não podemos esquecer que a nossa vida individual depende de um tecido social, de uma certa coletividade. Mas não uma coletividade abstrata, né, em nome de um bem maior que ninguém sabe qual que é esse bem maior. Não, a vida de pessoas de verdade, né, de pessoas de carne e osso, dependem da colaboração das pessoas, né? Então é isso que eu trago sobre o direito do século XXI. A gente precisa abrir mais para essa realidade da vida, né, da dimensão biopolítica do direito, de que a vida na polis, o Estado, na sociedade civil, ela precisa ser pensada com mais seriedade. Tá? Depois eu volto a falar sobre isso. Pode falar, Paulo, que está com a mão levantada. Você está falando? Eu não estou ouvindo. Ficou mudo, é. Tá com dificuldade aí no seu microfone, né? Bom, qualquer coisa pode mandar uma mensagem aqui também pelo chat, né? Sem problema, faz parte. Então, vejam, vou retomar a partir deste ponto mesmo, é um bom ponto de debate, tá? Sobre liberdade individual e obrigatoriedade de vacinas, tá? Esse é um tema. Outro tema também que anteriormente era um consenso, não sei se vocês lembram, acho que na aula passada eu mencionei isso, né? Questionar os consensos faz parte também de uma das estratégias de ataque às instituições, né? Ou pelo menos de transformação das instituições. Foi questionado, claro, o consenso nesses últimos 10 anos, né? Vários consensos foram questionados sobre prisão em segunda instância, sobre, quer dizer, prisão a partir do trânsito em julgado, né? Que é o que está escrito, sobre a obrigatoriedade do ensino escolar, né? Pessoas que querem ter o direito de não inserir os seus filhos na sociedade, através da participação nas escolas. Tá? Essa afirmação do que seria a liberdade individual na sua dimensão antissocial, né? Ou a liberdade de infringir as normas de trânsito, né? A liberdade de poder fazer o que você deseja sem ser regulado pelo direito. Né? Essas são algumas das liberdades que são desestruturantes do tecido social, digamos assim, né? Mas que estão sendo colocadas em disputa. Tem muita gente, inclusive dentro do discurso jurídico, lutando por esse tipo de visão de mundo, né? De que o Estado se restrinja, né? Que diga menos sobre esse tipo de relação, né? Muito bem. Querem fazer mais alguma pergunta sobre isso, sobre esses aspectos contemporâneos do direito? Ou trazer mais alguma questão? Podem falar, nem que seja para dizer não, porque senão a gente fica um pouco. Tá, tranquilo. Essa é uma coisa interessante sobre a diferença entre
obrigar e haver consequências, né? Então, por exemplo, assim, a gente fala hoje que no Brasil nós temos o voto obrigatório. Eu não sei se alguém já não foi votar em alguma eleição, ou coisa assim, né? Eu já duas vezes justifiquei o voto porque estava fora da cidade. A gente fala que o voto é obrigatório, mas essa obrigatoriedade, ela não acarreta por si só violações à liberdade individual, né? Porque existem as consequências jurídicas de não ir votar ou de votar em nulo, coisa assim, não são relevantes, né? Claro, se você quer tomar posse num cargo público, você precisa regularizar a sua situação eleitoral, o que é algo muito fácil de fazer, né? Coisas assim. Mas a gente fala que o voto é obrigatório, né? E a obrigatoriedade do ponto de vista oficial do voto é um dos elementos estatisticamente comprovados, né, de se evitar, por exemplo, a radicalização política. Porque quando somente as pessoas muito motivadas exercem o direito de voto, né, então a tendência é que cada vez mais o, o exercício da política se aglutine em polos mais bem definidos, em polos extremos. Enquanto que as pessoas que têm o seu direito de participação, mas não estão assim muito motivadas para participar, se elas ficarem de fora, se o seu voto estiver fora do sistema, então isso deforma a representação democrática. Porque mesmo as pessoas que têm pouca opinião, elas também precisam ser levadas em consideração no sistema democrático. Então, mesmo que for para chegar lá e não e votar em nulo, ou votar assim, mas sem muita emoção, em análises comparativas entre diferentes países, o turnout, né, a participação da população nas eleições é um fator de saúde do sistema eleitoral. E o fato de haver essa obrigatoriedade, ainda que não tenham consequências duras para quem não vota, é bastante importante para a saúde do sistema eleitoral. Quem adora, né, idolatra Estados Unidos e coisas assim, diz, ah, não, mas lá não é obrigatório, então o indivíduo tem mais liberdade. Mas esse discurso não tem, não é, digamos assim, não se mostra relevante do ponto de vista empírico. Não tem qualquer evidência de por que seria melhor a não obrigatoriedade do voto, né? Enquanto que nós temos evidências empíricas de que a obrigatoriedade do voto, exercida pelas instituições de forma moderada, né? Quer dizer, ninguém vai preso por não ir votar, é uma obrigatoriedade leve, apenas pedagógica. Essa obrigatoriedade é bastante importante para a saúde do sistema representativo, tá? Eu acho que o mesmo precisa ser feito com as vacinas, né? Essa é a minha análise pessoal. Eu acho que a obrigatoriedade das vacinas precisa ser parecida com a obrigatoriedade do voto. Quer dizer, a, não, ela precisa oferecer uma via de baixa coercividade. A obrigatoriedade ela precisa ser didática e porque existe o perigo, o risco real de, de, de fomento à rejeição pela dimensão coercitiva, né? Então, tem gente que vai detestar a vacina só porque ela é obrigatória, né? Então, a gente também precisa ter cuidado desse ponto de vista, né? Não impulsionar a irracionalidade das pessoas, né? Ou a, a falta de boas decisões, né? Os seres humanos, eles são muito ruins, os cérebros, né, humanos são muito ruins em tomar decisões de risco, analisar risco e benefício.
Tem gente que ouve falar. Inclusive, há um tempo atrás, muito recentemente, eu vi assim, quando começaram a vacinação, quando começou a vacinação em massa em outros países, uma das primeiras coisas que esses jornais assim lixo começaram a publicar é, um velho morreu lá na Noruega depois de tomar a vacina, né? Não sei se vocês lembram quando começou a vacinação, em alguns países começa pelos idosos, né? E imediatamente vários jornais assim completamente fazendo um jornalismo, começaram a dizer, tal pessoa morreu depois de tomar a vacina, sem contextualizar que pessoas morrem todos os dias, principalmente idosos, e que se começou a vacinação pelos idosos. Então, existe um número de pessoas que estatisticamente vão morrer no dia seguinte, sei lá, de tomar a vacina, mas isso descontextualizadamente, é completamente errôneo, tá? Só serve para causar confusão e desinformação entre as pessoas, né? Outro caso interessante só para dar um exemplo, né, dos limites da liberdade, é você vender algum produto como se fosse outra coisa, dizendo que é a liberdade de expressão, tá? Por exemplo, assim, se você, se vocês quiserem abrir uma empresa para produzir suco de laranja, vocês só podem colocar na embalagem suco de laranja se aquilo for 100% feito de laranjas e do suco das laranjas. Se vocês misturarem água, açúcar e o suco da laranja, vocês legalmente são proibidos de expressar a sua opinião de que aquilo é um suco de laranja. Vocês não podem dizer, é a minha liberdade de expressão chamar isso de suco de laranja. Vocês serão obrigados a chamar isso de néctar ou bebida. Existem classificações legais sobre como você pode chamar um produto. Nos Estados Unidos, existe uma tradição jurídica de se entrar na justiça para defender a liberdade de opinião das empresas, de poder chamar o seu produto daquilo que quiser. Assim como nós temos muitos produtos vendidos em farmácias, mas que não são remédios, porque não são regulados pela Anvisa, e que na embalagem fazem afirmações completamente irreais, completamente incompatíveis com a realidade. Mas essas empresas utilizam a liberdade de expressão para enganar as pessoas e dizer que tal pílula que contém extrato de qualquer coisa vai ter alguma ação positiva na sua saúde sem nenhuma comprovação, né? Então, como que o direito lida com isso? Como que a liberdade individual pode ser exercida de maneira racional, né? Essa é uma questão que vai continuar sendo uma questão fundamental para o direito no século XXI, tá? Em especial porque, assim como no século XX, a gente teve grandes desafios do autoritarismo, das ditaduras, das grandes guerras mundiais, tá? Nesse século, a nossa sociedade tem tamanha complexidade do ponto de vista ambiental que se nós não formos capazes de coletivamente tomarmos decisões mais racionais, tomarmos decisões melhores, não só a gente vai ter, como a gente está vendo agora, um excesso muito grande de mortos, muitas pessoas morrendo, como consequência direta de decisões irracionais, né? A gente vê isso em diversos países do mundo, e na minha análise, a gente vê isso no Brasil contemporaneamente, com o aquecimento global, mudanças climáticas, com grandes questões que exigem da comunidade internacional uma resposta coordenada e racional, o direito vai precisar sim lidar com problemas muito maiores do que anteriormente, tá? Então, como mencionou aqui, né, não se pode esquecer, Jéssica, né, não se pode esquecer a coletividade. A própria Constituição traz a ideia de justiça social e bem comum, tá? Então, é uma coletividade que precisa ser defendida, mas não do ponto de vista apenas retórico, para justificar quem está no poder, dizer que é o coletivo acima de todos. Não, precisamos de decisões que promovam, né, o bem-estar da coletividade de maneira real, de maneira concreta, melhorando a vida de pessoas que existem de verdade, e não de uma nação num sentido abstrato.
não de um coletivo num sentido ficcional. Tá? Essa é uma diferença profunda, né, entre o discurso jurídico do século XX para o século XXI. Né? A gente não pode mais defender entidades abstratas, né, a honra da nação. Né? Isso é algo que não nos ajuda a resolver problemas concretos. Agora, a saúde e a segurança alimentar da população, por exemplo, é algo extremamente relevante. Parte de direitos sociais, justiça social, bem comum, tudo isso é característico do direito contemporâneo. Então, esses são polos de disputa. Né? Uma das coisas que nós temos no nosso direito, no direito brasileiro, né, é, é o direito como partícipe, o discurso jurídico como partícipe de dois polos de luta, de disputa. Como eu já mencionei por passado, né? O direito ele já regularizou a propriedade sobre outras pessoas, a escravidão. Isso já foi legal. Enquanto que também já foi objeto de luta pelo direito, né, a libertação das pessoas. Então, o direito ele tem esse caráter, né, dúbio, dinâmico. Ele pode ser usado para defender uma causa, pode ser usado para defender outra. O que democraticamente o povo brasileiro, né, ou uma boa parte do povo brasileiro fez, né, no processo da nossa constituinte? Houve sim um debate em nível nacional, com grande participação da população, com grande participação de especialistas em saúde pública, por exemplo, para a fundação do SUS, né, na nossa Constituição atual, grandes especialistas em diversas áreas, junto com a participação democrática da população e com o funcionamento institucional de uma Assembleia Constituinte, e ali muitas das demandas populares que não conseguiam se expressar diretamente pelo sistema representativo, deputados, senadores, presidente, muitas das demandas populares foram convertidas em cláusulas constitucionais. Isso quer dizer que no Brasil, a nossa Constituição tem muito de aspiração democrática, da ideia de que nós queremos, né? A gente aqui está numa universidade federal. E o povo brasileiro, num momento de discussão ampla, de amplo debate, de exercício da democracia, disse assim: nós queremos que o Estado brasileiro invista em educação. Nós queremos que o Estado brasileiro invista em saúde. Nós queremos amarrar a mão dos governantes para que eles não tenham a opção de pegar o dinheiro da saúde, da educação e colocar em outras áreas. Por isso foram criadas limitações orçamentárias no âmbito constitucional, por exemplo. Isso é manifestação de uma decisão democrática, fundacional. E isso, como eu vinha falando antes, oferece limites ao que o governo pode ou não fazer. Então, o discurso de direitos, por exemplo, ele ganha espaço na medida em que o Brasil se redemocratiza. E aí o direito ele fica menos instrumentalizado pelos poderosos e ele pode ser mais instrumentalizado pela democracia. Né? Então, o direito ele pode ser um instrumento de manifestação democrática, sim. Mas a gente precisa lembrar também que o direito pode servir a outros senhores. Né? Vamos voltar aqui ao chat, quando a gente fala. Ó, Karina fala, a ciência deveria estar acima dessas liberdades de interpretação do capitalismo, tá? Claro, mas aí nós temos hoje um debate profundo, né, sobre o funcionamento social da ciência, né? Porque a ciência é feita por pessoas e essas pessoas elas precisam ter liberdade de crítica, elas precisam trabalhar em processos transparentes, elas precisam ter um financiamento que não imponha um viés, né? Tipo, um financiamento público ele é importante para a pesquisa por causa disso, né? Porque a pessoa consegue o financiamento e ela tem a motivação dela para fazer o melhor trabalho possível. Ela não precisa prestar resultados enviesados para o seu financiador. Tá? A pesquisa financiada por instituições privadas, ela precisa ter um cuidado ético redobrado. Né?
para essas relações, até para que a gente possa ter uma ciência efetiva dentro de um sistema capitalista, já que muita gente não se sente à vontade ou interessado de mudar o sistema econômico, né? Paulo comenta, ontem eu estava assistindo a CPI, aliás, parênteses, né? É um bom exercício assistir a CPI, né? Assistir o funcionamento dessas instituições. Por mais que o Congresso tenha várias limitações, até limitações no uso da racionalidade, ainda assim é importante que a gente entenda bem o funcionamento dessas instituições e veja algum valor ali. Ontem estava assistindo a CPI da Covid e para mim ficou claro que a doutora Nise não conhece de infectologia o suficiente para querer, em tese, anticabulo de cloroquina, nos Estados Unidos chamar como quiser seus produtos, etc. Né? Então, só um comentário a essa questão, né? O presidente dos Estados Unidos, que foi eleito, né, ele era um apresentador de reality show, né? É uma pessoa que tinha uma herança e aí acabou sendo mais ou menos bem sucedido nos negócios e tal, mas realmente ganhou influência como apresentador de um reality show. Será que os cargos de poder dentro da República, dentro de um Estado constitucional, não exigem uma formação ou não exigem a capacidade de se ouvir a população, de se estabelecer tomadas de decisão racionais, né? É para isso que existem instituições, conselhos, órgãos. Hoje a gente vê muito a discussão, né, nessa CPI, existe a acusação clara de que havia um governo paralelo, né? De que as instituições elas eram uma fachada e que o processo de tomada de decisão não seguia a via institucional. E a via institucional é que dá possibilidade de clareza, possibilidade de revisão judicial dos atos, possibilidade de controle externo, controle democrático, né? Enquanto que se há um governo paralelo, composto por pessoas da família, ou por médicos que são amigos, ou coisas assim, isto torna o processo de tomada de decisão opaco, né? Quem é que decidiu que 70% da população deveria se contaminar para que rapidamente se voltasse à normalidade? Né? Quem é que levou em consideração a taxa de mortalidade de 1% em situações normais, mas em situações calamitosas mais de 2, 3%? Quem é que fez essa comparação de que se 70% pegar, então acaba a pandemia? Quem é que considerou se que poderia haver reinfecção? Né? Quais foram esses processos de tomada de decisão? Isso precisa ser institucionalizado para que seja revisável, transparente. Se isso não for feito por órgãos institucionais, não há garantia de racionalidade na tomada de decisões. Né? E racionalidade na tomada de decisões é um dos temas mais importantes para a nossa sobrevivência hoje, né? Para vida e morte. Então, voltando aqui, estamos vivendo tempos sombrios, talvez esse pesadelo acabe em breve. Quem diria que o país do Zé Gotinha iria estar desta forma agora? O Zé Gotinha na TV. Então, essa ideia de que o Estado deve criar políticas públicas, né, e as políticas públicas influenciam na opinião das pessoas, isso é muito relevante. Tá? O movimento anti-vacina é um movimento que está associado fortemente a camadas de classe média alta e de pessoas ricas que nunca passaram por sistema de saúde público, nunca dependeram da coletividade para viver. E aí elas vão a todo tipo de médico, principalmente têm acesso a terapias alternativas que são altamente vendáveis no sistema capitalista, são muito bem sucedidas em marketing e não tem nenhuma correspondência com os desenvolvimentos científicos atuais. E essas pessoas, geralmente pessoas de classe alta, se tornam assim anti-vacina
porque não gostam de participar da coletividade. Essa é essa é uma análise histórica que eu estou fazendo, né? Claro que tem muitas variações, mas o cara que é ministro das comunicações, esqueci o nome dele, não sei se alguém sabe. Ele é marido da filha do Silvio Santos, né? Então, típica pessoa de elite, rica e tal. E dizia assim: ah, na minha casa não entra vacina, né? Por quê? Porque esse tipo de gente com essa vivência nunca dependeu da coletividade, né? Ou de tomadas de decisão coletivas, democráticas, para viver. As pessoas que realmente necessitam do SUS, elas necessitam de decisões racionais, né? Por isso que o Brasil, a população brasileira, tem alta adesão à vacina, enquanto que pessoas na França ou nos Estados Unidos e em outros países tem muito mais medo irracional de vacinas. Ah, aí, ó, Fábio Faria, não estava vendo o chat nesse momento, né? Ó, se as universidades públicas forem desmontadas, como já vem sendo a tendência é piorar, né? Como tem saúde e educação, sair das garras da indústria farmacêutica, tá? E eu digo não só da indústria farmacêutica, tem uma indústria pseudo-farmacêutica, né, que também é bastante perigosa, tá? A indústria farmacêutica, pelo menos, ela é regulada institucionalmente, quer dizer, os processos de aprovação, de não aprovação, coisas assim, são acessíveis publicamente. Quer dizer, se você tiver interesse, você consegue ir atrás e ver os estudos e tal, né? Agora, tem outras coisas que nem isso, tá? Pensa. Ó, infelizmente, sobre essa questão das mortes, parece que foi uma decisão do governo, até porque as mortes, em sua maioria, ocorria entre idosos, né? Depois que começou a vacinação, e a vacinação começou pelos idosos, se inverteu, né? Vejo como as vacinas são importantes. E aí começaram a morrer menos idosos e começaram a morrer mais pessoas jovens, né? A gente teve pico de mais de 4 mil mortes por dia, né? E já tínhamos começado a vacinação e os idosos já estavam, em grande parte, protegidos. Se não fosse a vacinação, o nosso pico de mortes estaria acima de 5 mil por dia, né, em abril. Foi algo assim estarrecedor. E aí, Karina, por último, comenta, né? O problema do Brasil, a elite econômica não estuda, né? Essa é uma das interpretações, de certa forma, bem tradicionais sobre o Brasil, né? De que as elites, em especial a gente vê hoje, né? Novamente a ascensão da elite agrária, né? Para plantar soja, você não precisa estudar muito, porque você contrata os técnicos que estudaram, é, que através das instituições públicas, como a Embrapa, né, pelo financiamento público de pesquisa genética, de pesquisa na agronomia, isso foi desenvolvido, então você só precisa ter terras, né? E aí, para ter terras, às vezes você precisa só contratar matadores de aluguel para assassinar pessoas, né? No Brasil, né? Na questão fundiária. Então, você vai ter aí pessoas bilionárias que cresceram basicamente por envolvimento com o crime organizado, né? Essa é uma hipótese que eu estou levantando, né? Não posso apontar nenhum, nenhum nada concreto, até porque não seria adequado. Mas no passado a gente viu isso, né? A ocupação fundiária no século XIX, ela foi no Brasil foi feita assim, né? Com as bandeiras, com as expedições para os sertões, interior. Então, seria de se surpreender que isso não acontecesse hoje em dia, né? Então, como a Karina comenta, os régulas do sertão, né? Os régulas do sertão era uma expressão que os portugueses utilizavam para descrever o interior do Brasil, que ninguém respeitava as instituições, o direito, e o- ninguém respeitava o próprio rei de Portugal, né? Porque eles não se submetiam a nenhuma lei, tá?
E aí o Paulo também comenta, né, sem falar dos rentistas, né, a capacidade de se viver de rendas, né, e não de produção é um dos elementos que torna mais, que foi de maior relevância para a transformação da política nesses últimos 10 anos, 20 anos, tá? Porque quando a gente tem um setor de elite econômica que está associado à produção, de certa forma existe aquilo que os americanos chamavam de trickle down, né? Aquilo que é a concentração de renda do dono de uma indústria, por exemplo, a concentração de renda, de certa forma, vaza, né, através de salários para os trabalhadores dentro de uma indústria. Então, quando o industrial ele produz uma fábrica ou coisa assim, pelo menos uma parte desse dinheiro fica no Brasil, através dos salários, através da construção de coisas, né? Quando você tem, quando o filho desse industrial, né? Porque quando a pessoa que tem a indústria morre e deixa a indústria para o filho, né? Os herdeiros que hoje concentraram as suas rendas na bolsa de valores, eles não precisam construir nada, eles não precisam produzir nada, eles só aplicam esse dinheiro no sistema financeiro. Alguns profissionais, né, uma classe gerencial, é contratada para gerir o sistema de produção, mas boa parte do capital é alocado de maneira pouco produtiva, muito pouco produtiva. Então, nós temos, ao mesmo tempo, concentração de renda e aumento e baixo crescimento econômico, né? Isso é característica fundamental da financiarização do capitalismo, que é um movimento global, né? Em outras palavras, por muito tempo, a reprodução do capital, né? Você pegar dinheiro e fazer mais dinheiro, para você fazer mais dinheiro, você precisava produzir alguma coisa. Precisava produzir primeiro tecidos, metal, carro, comida, precisava produzir alguma coisa. E aí essa produção, esse excedente, aumentava, de certa forma, a prosperidade da sociedade, né? Com a financiarização, você não precisa produzir mais nada. E você fica mais rico sem produzir nada. Então, isto muda completamente o panorama político, né, do sistema econômico. Enquanto antes a gente tinha empresários que tinham uma visão mais desenvolvimentista de país, né, porque o empresário ele quer vender alguma coisa para alguém, então ele precisa que as pessoas não sejam completamente miseráveis para poder comprar os seus produtos. Quem tem o dinheiro investido em ações internacionais não tem nenhum interesse, ou é completamente irrelevante se as pessoas estão morrendo de fome na calçada. Ela pode continuar a ganhar rendas no sistema financeiro, tá? E aí, como menciona aqui a Karina, né, talvez as bolhas financeiras vão gerar uma nova crise de 1929 e 29 e trazer o totalitarismo de volta, né? A gente tem a sensação, às vezes, de que a história se repete, né? Eu imagino que não, porque, de certa forma, quem trabalha no mercado financeiro, quem trabalha nessas instituições, diferente do povão, essas pessoas têm consciência de classe, elas sabem como o sistema funciona, né? Então, a crise de 2008, a crise financeira de 2008, foi muito profunda. E ela foi, de certa forma, muito bem solucionada para impedir maiores prejuízos à classe financeira. Então, diferente de 1929, hoje as instituições financeiras têm muito mais poder político. Elas sabem muito bem como se defender. É a população que está desestruturada, né? E, claro, parte de uma ascensão de movimentos autoritários vem dessa desestruturação política da população. As pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que está errado, não conseguem articular respostas democráticas, claras. Então, geralmente, a ascensão de um líder carismático, né, como dizia Max Weber, ela é vista como a única saída por muitos para a transformação do sistema político, né?
Agora, é claro que essas lideranças carismáticas, elas frequentemente atuam de maneira anti-institucional, né? E aí nós temos diversos riscos associados a essa estratégia. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Sugiro que vocês escutem os podcasts que eu disponibilizei na aba da nossa disciplina e é, nós nos vemos semana que vem para a nossa última aula. Espero que vocês possam trazer alguma pergunta, alguma questão é, sobre a disciplina para a gente conversar mais uma vez na semana que vem, ok? Então é isso.